nasci em Sorocaba, São Paulo. Eu fui criado pelos meus avós. Eu tinha 1 ano e meio quando cheguei na família. Meus avós tinham aproximadamente 65 anos de idade. E a nossa casa ficava numa, para quem é de Florianópolis e conhece bem, é como se fosse a Mauro Ramos, não é essa, mas uma perpendicular a ela, quer dizer, era no centro da cidade, perto de uma rua muito movimentada, mas essa ruazinha era bem mais tranquila. E ao final dessa rua existe ainda a FEPASA, que é uma estação rodoviária agora desativada, mas lá era o nosso quintal. Lá era o lugar que quando chovia forte a gente colocava barquinhos de papel na água, era o lugar que a gente empinava pipas, jogava futebol. Mas tem uma coisa que eu me lembro bem, que era o barulho das locomotivas chegando, saindo, do trem fazendo uns movimentos a qualquer hora do dia e da noite. Lá era um lugar de mecânica da estação. Então na rua da nossa casa a gente via operários né, da fábrica da FEPASA passando de um lado para outro. Uma coisa que me marca muito é que eles tinham sirenes. Então uma primeira sirene era para acordar o trabalhador e as famílias também em volta. A sirene durava 58 segundos, já contei, né, tem gravado isso. Sirene bem alta, e ela tocava mesmo em dias de feriado, final de semana e tal. Depois a segunda sirene em seguida é porque o horário da fábrica já estavam fechando o portão. E a terceira sirene é porque começava o trabalho deles, né? Então eu fui criado num ambiente de uma fábrica, de operários correndo de um lado para outro, sempre apressados e com muita disciplina, regida aí por uma sirene de fábrica. E esse era o meu quintal, né, onde a gente brincava, fazíamos amigos e tinham as nossas brigas de infância, adolescência. Mas o que eu ia contar é que, por ter sido a FEPASA, a estação de trens, eu ficava caminhando em cima do trilho. E uma coisa assim de infância que me emociona, inclusive agora, né, é olhar para aquele trilho e ficar pensando, onde é que isso vai levar? A minha infância foi assim. Eu sou hoje professor de educação física. E eu escolhi a profissão de uma forma meio torta. Eu gostava muito de esportes, fiz bastante esportes na escola, nas 2 escolas que eu estudei, escolas públicas. E nesse processo eu acabei trabalhando em banco durante 4 anos. Eu vi a vida então de pessoas que trabalhavam nessa instituição bancária e fui uma delas, né? Então tenho mais uma dureza de vida, de forma de organizar a vida das pessoas, a disciplina. Trabalhei em fábrica também em Sorocaba. Lá é a Manchester Paulista, assim como tem Joinville, lá era a Manchester Paulista. Até hoje é, mas não tem vamos dizer assim, não tem o impacto na cidade em relação à produção industrial que tinha na época, né? Embora tenha um centro industrial bastante pujante lá. E lá também eu acabei me dando conta do que é ser um operário. Eu era da área de escritório e convivia com aqueles que chamavam de orelha seca. É um nome bem horrível, né? Eu acabei de descobrir que esse também é um nome que se usa aqui em Santa Catarina, no Paraná, né? Eram as pessoas que comiam em bandejão. E nós comíamos no prato de louça. Eles usavam macacão e a gente usava a roupa que eu estou agora, né? Isso foi demarcando um jeito de ser, um jeito de perceber. E daí, para encerrar essa minha infância e adolescência, o que eu quero notar? Porque a gente já vai chegar no Movimento Sem Terra, né? O que eu quero notar? É que na criação com os meus avós, que eram descendentes de italianos, eu não tive uma formação militante em casa, nem com eles, nem com os meus tios, mas como nós morávamos ao lado da estação ferroviária, que era o nosso lugar de brincadeira, o tempo todo chegava pessoas do interior de vários estados, de São Paulo também, e muitas pessoas numa vida esculhambada. Então Sorocaba seria o lugar de referência de uma nova possibilidade de vida. E as pessoas batiam a nossa casa, pedindo roupa para criança, prato de comida, um copo d'água, né?
E eu, como criança que fui educado para ser uma pessoa educada, né? Meus avós com 65 anos, né? Edgarzinho vai lá e atende essas pessoas no portão. Isso foi demarcando alguma coisa em mim que, quando eu cheguei na universidade, agora já estou abreviando, né? Quando eu cheguei na universidade, isso me criou um impacto. Eu fiz o curso em Sorocaba mesmo, uma faculdade isolada, mantida pela ACM, é um clube internacional, IMCA, né? E nessa faculdade, isolada na época, imagine que era 1986, a faculdade ela tinha uma dureza, né? No sentido de formação técnica, né? Técnica instrumental. Ao mesmo tempo que a gente tinha muitas brechas, muita gente que estudava autores muito importantes da área da educação e me ajudaram na formação naquela época. Uma coisa que eu preciso destacar agora, que vai fazer diferença depois da nossa conversa, é que lá eu fiz estágio por 2 vezes em escolas e naquela época a supervisão não existia. O professor nos orientava com a burocracia em sala de aula, e nós tínhamos que, com papel, procurar escolas de acordo com a nossa conveniência. Alguns iam para outras cidades, moravam em outras cidades e faziam estágio lá, né? E naquela época, então, eu fiz um estágio que foi sem a supervisão, sem a orientação de alguém da faculdade. Isso é uma coisa que, para mim, é importante no meu jeito de ser professor atualmente, né? Depois eu falo um pouco, mas eu não me permito deixar o estudante sozinho numa escola com uma complexidade tremenda, né, para desbravar sozinho, então, as possibilidades de ser um educador em formação, pensando que ele vai ser um educador em formação permanente, né, no trabalho dele durante agora talvez 40, 45 anos, porque a aposentadoria está muito distante da sua vida, né? Eu sou o que uma colega minha, que daqui a pouco vou falar a respeito, né, Isabel Serrão, a Bel, ela, quando eu a encontrei, ela dizia, olha, eu vim de São Paulo, a gente estava lá no assentamento, e ela disse para mim, eu sou uma urbanoide. Então eu penso que eu sou isso também, né? Eu fui criado no cimento, na linha de trem, mas depois, com a minha mudança, o falecimento dos meus avós, eu fui cuidar da vida. E fui morar ainda no centro da cidade, fui morar ao lado do sindicato dos metalúrgicos. E nesse sindicato eles tinham uma série de atividades de formação política, formação militante, e eles tinham a capoeira, dia e noite, né? Então a capoeira de lá para cá nunca mais me largou. Nessa época eu já estava fazendo pós-graduação, eu fiz toda ela na Unicamp. No tempo que fazer mestrado eram 3 anos, no tempo que doutorado eram 5 anos. E no mestrado também fui fazer um curso de especialização, quer dizer, eu suspendi o meu curso de mestrado. Eu fui 2 meses para o Rio de Janeiro, trabalhei eu me formei junto ao Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, que se dedicava à saúde do trabalhador, junto à Organização Pan-Americana de Saúde, na UFRJ, né? Então foi um momento também importante para eu perceber a saúde do trabalhador com mais profundidade. E daí nessa articulação entre umas coisas e outras, tem a infância, a adolescência, a formação com os avós, oferecendo água e comida para quem estava no portão, vivendo ao lado do sindicato, com as manifestações políticas da época, que era uma manifestação política, às vezes clandestina, né? Era muito complicado se manifestar politicamente naquelas épocas. Fui para a Unicamp, entrei num grupo de saúde coletiva junto ao meu orientador, que tinha uma militância importante no campo da saúde pública também, com indígenas na Amazônia, por exemplo, dentro dos trabalhos que ele fazia. Eu fui consolidando essa formação até que eu pude vir para cá. Eu fazia lá parte de um grupo que é de epidemiologia, saúde coletiva e educação física, e um colega nosso que já é aposentado, ele trabalhava aqui no Centro de Desportos, ele foi fazer parte do nosso grupo também como doutorando. E nas relações com ele e outros colegas, ele mencionou que haveria um concurso numa área que não era minha, na educação física,
E isso foi logo que eu prestei o concurso, a seleção para o doutorado. Eu estava no primeiro ano do doutorado, em 1997. E aí, sem grandes ambições, eu acabei passando no concurso, vim para cá. E isso foi então em 97, primeiro ano de formação. Eu tenho um colega de departamento que é o Paulo Capella. Paulo Capella, ele já fazia trabalho junto ao Movimento Sem Terra em escolas públicas, em assentamentos em Fraiburgo. E com ele tinha uma colega da pedagogia que é a Abel, né, a professora Isabel Serrão. E naquele momento, o que o Capella me propôs? Edgar, vai haver uma reunião promovida por estudantes, na casa de um estudante, que trata sobre o Movimento Sem Terra. Se você quiser conhecer, eu te convido. Eram convites selecionados, assim, né, na casa de um estudante. E aí eu fui para lá e tive contato. Eu conhecia à distância o Movimento Sem Terra, não entendia bem o que era ainda, né? Para quem veio de São Paulo, urbanoide, da Estrada de Ferro e coisas assim, né, do Sindicato de Metalúrgicos. Então eu vim conhecer. Agora isso é bacana de dizer. Não foi uma elaboração, não foi uma busca dizendo eu quero ser um acadêmico que vai estudar isso, né? Eu fazia doutorado no primeiro ano, eu estava em estágio probatório aqui e viajava o tempo todo para Campinas. Eu tinha que trabalhar aqui, viajava à noite, de ônibus, chegava em Campinas, passava o dia em aula e voltava para cá porque eu tinha que trabalhar aqui durante 2 anos pelo menos em estágio probatório, né? Então eu quero usar uma palavra agora que é o ímpeto, é alguma coisa que quando veio o convite, veio aquilo, né, com muita vontade, né? E daí lá deve ter certamente a minha infância, a criação com os meus avós, que me criaram, eu não falei à toa 65 anos deles, né? Eles me criaram pensando que logo eles não estariam mais comigo. É isso. E quando eu olho para quando eu lembro daqueles trilhos de trem, onde é que a vida vai me levar, né? Ela me trouxe para cá. Aí eu cheguei aqui, Paulo Capella me convidou, eu fui fazer parte dessa reunião. Em seguida, eu entendi por que eles faziam o trabalho de estágio, que foi diferente do meu. Eu falei, poxa, eu não tive isso, então quero conhecer. Aí numa primeira viagem para conhecer, eu fui lá com a professora Isabel, com o professor Paulo Capella, os estudantes de educação física, da pedagogia com ela, conosco, né, no ônibus, e metade do ônibus era então para estudar, o ônibus grande da UFSC, né? Metade do ônibus era de estudantes e 3 professores, eu como convidado, e a outra metade eram roupas, mantimentos e tal. Então eu falo, olha, quem sabe tem uma roupinha aqui minha, do meu tempo de criança, que veio parar aqui pelos trilhos, né? Então essa solidariedade humana eu fui me dando conta da sua sistematização, inclusive na universidade, que foi também uma atividade que eu não tive na minha formação numa faculdade isolada. Ato contínuo, depois da apresentação ao movimento, a essa viagem, eles me convidaram para participar de uma ocupação. E daí isso foi em Piraberaba. Então quem tem o que ajudar, leve, né? Eu levei o meu carro e minha força de trabalho, né? Vamos dizer assim, eu era também um escudo, né? Pessoas da universidade, advogados, jornalistas, né, vão também como escudo. E daí como registro da memória e também como escudo. Apoio. E aí eu fui de carro e uma das tarefas que eu tive de madrugada foi buscar pessoas que estavam na casa de outras pessoas na cidade para levá-las para um ponto em comum, ponto secreto na época, né? Um ponto secreto ali, e reunir essas pessoas com tudo que elas tinham. E daí, de novo, a ideia, a noção, a percepção clara de que as pessoas realmente não tinham mais nada a perder, porque elas andavam com um saquinho, com panelas, pratos, talheres, um ursinho da criança, né? Os seus filhos no colo, e iam no meu carro para fazer a reunião com outros grupos, ônibus, e aí poder fazer a ocupação.
E o destaque que eu dou a isso é que nós fomos parar numa fazenda que de fato eu não tive dúvida nenhuma. Aquela fazenda tinha um cavalo do capataz, tinha um outro cavalo solto no pasto, uma fazenda muito grande, cheia de mato. Não vi nada sendo plantado, não vi nenhuma agroindústria ali dentro, não vi trabalhadores durante 4 dias que eu estive lá. E aí, a partir disso, dos meus estudos, de análise sobre o movimento sem terra, eu fui percebendo que esse era o padrão. Então eu fui entendendo que a luta pela terra é de fato uma luta legítima, né? Onde não houver produção, trabalho, e não há gente, que se coloque gente que seja disposta a trabalhar. Então essa foi uma coisa que foi me alimentando o espírito para continuar fazendo parte, né? Fazendo parte, né? Um apêndice, um pequeno movimento em direção de solidariedade e de solidariedade científica, inclusive, né? Científica, acadêmica, utilizando aquilo que a gente tem de melhor na universidade para contribuir não só com o movimento sem terra, mas com essa ideia, né, da superação das injustiças sociais, que são uma indignidade para todos nós, né? Recuperando um pouquinho, né, nessa espiral, eu tinha um projeto de pesquisa no doutorado que era sobre aptidão física na escola, né? Eu ia fazer avaliação física com estudantes. Eu estava bem ligado a uma dimensão de saúde crítica, no sentido de entender que as crianças não tinham condições humanas de desenvolver aptidão física, no sentido diferenciado, né, que a gente tem nos trabalhos hegemônicos na atividade física e saúde do Brasil e até no mundo. Então fazer uma crítica a isso. Mas aí, com esse meu envolvimento com o movimento sem terra, a ocupação, as viagens que eu fazia para os assentamentos, as escolas dos assentamentos que tinham estágio, aí eu perguntei para o orientador se ele estava disposto a aceitar que eu mudasse o projeto. E ele topou na hora. E aí, a partir disso, eu, com os colegas, né, a Isabel, o Paulo Capella e outros mais, eu fui analisando o que eu poderia estudar então que fosse uma contribuição acadêmica e também contribuição para o movimento. E daí, desse projeto que eu acabei de contar, que é um projeto legítimo, né, um projeto importante, não desprezo, né, mas o que aconteceu? Eu, ao longo de mais 1 ano e meio, 2 anos, eu fui formulando um projeto que tinha a ver com o título dele, que é Saúde Coletiva e violências no plural, no contexto do movimento sem terra, como uma questão da educação física. E aí eu fui tratar as violências que o movimento social, os movimentos sociais em geral, né, sofrem nesse país, e tentando então fazer uma conexão com o papel da educação física numa perspectiva da saúde coletiva, né? Então, e o trabalho foi concluído, né? Não foi um trabalho simples de ser concluído. Eu adoeci nesse processo, né? Confesso que não foi uma coisa simples, essa triangulação de Florianópolis para Campinas, São Paulo, para Fraiburgo, né? Não foi uma coisa simples de lidar, sempre de ônibus, né? Hoje eu não consigo fazer uma viagem curta de ônibus sem um certo, né, sem um certo estremecimento, né? Isso ficou marcado na minha coluna, nos meus olhos. E assim, lendo livros de madrugada com uma luzinha acesa, porque eu tinha que fazer o trabalho aqui, porque eu estava em estágio probatório. Então foi um período trabalhoso, não foi nem fácil nem difícil. Mas então, o que isso representou? Bom, em algum momento da vida eu fui militante no Sindicato dos Professores. E aí eu acompanhava os boletins de publicação, a gente via as assembleias nossas de greve, enfim, os inúmeros movimentos, né? E de vez em quando vinha alguém que escrevia ou falava abertamente que não podemos ser como os movimentos sociais, né? Nós não somos trabalhadores como são os demais trabalhadores, né? Nós somos uma categoria diferenciada. Então eu nunca entendi bem isso, parece que está no limbo, né? Não está em lugar nenhum. E ao mesmo tempo, quando falava-se do movimento sem terra, tem artigos escritos a respeito, né?
os tratava no pior sentido do senso comum mesmo, como um movimento de formação de guerrilha, inclusive nas escolas, como pessoas que não trabalhavam, que eram oportunistas e assim por diante, né? Então é interessante isso, porque como diretor, secretário que eu fui da Associação dos Docentes aqui da universidade, né, que é o nosso sindicato, era o nosso sindicato, o sentido foi imediatamente de esclarecer a respeito. Então houve uma militância também no sindicato, houve uma militância, podemos falar assim, na minha produção científica, e sobretudo isso transpira até hoje no meu trabalho como professor, formador de professores para a realidade urbana, né? Urbana. Eu trabalho aqui com estudantes na Serrinha, fica aqui perto da universidade, para quem não conhece, próximo mesmo, quer dizer, é o próximo morro aqui do lado da universidade, né? E esse trabalho que eu fiz de formação com a Isabel Serrão e com o Paulo Capella, eu posso dizer, depois de 20 anos, com muita segurança, né, eu repito sempre isso, foi o meu momento de aprendizado mais forte como professor universitário. Isso trouxe uma marca, e várias marcas. Quais são as marcas, né? A marca é de fazer o perfeito, no sentido de buscar, obviamente humano, né? Vai ter uma série de problemas, de limitações, mas buscar fazer o perfeito, porque sobretudo as crianças, elas precisam e elas merecem essa atenção do nosso trabalho top de linha. Então aqui a gente não negocia a qualidade. Então esse é um ponto que está marcado profundamente no meu trabalho. A gente não barateia, entra para fazer o melhor que a gente pode. Segundo é compreender o trabalho com os nossos estudantes também de uma forma generosa, porque da mesma forma como eu desconhecia os movimentos sociais e a classe trabalhadora profundamente, não que eu conheça profundamente, né? Não vou ser arrogante nesse ponto, mas com as limitações de buscar esse conhecimento, obviamente as pessoas que chegam para um curso que tem uma história de conservadorismo na educação física e está distante de chão da escola, a não ser no final do seu curso, é importante que os nossos estudantes percebam essa complexidade e também se coloquem como alguém que é da classe trabalhadora e pode contribuir com a formação e a superação dos problemas da classe trabalhadora, que começa lá na vida de criança, né? Então, resgatando a minha história, eu era uma criança que foi educada sem meus avós saberem, para lidar bem com as pessoas que viviam injustiças sociais no portão da nossa casa. E aí, conforme a gente vai trazendo esses apelos, né, que também são científicos, históricos, filosóficos, os nossos estudantes vão se percebendo como sujeitos que também vivem, né, as agruras de fazerem parte da classe trabalhadora. E aí é um encontro que fica mais razoável, um encontro que fica mais humanizado. Então esse é um outro aspecto que eu destaco da minha formação até a atualidade. Uma outra é saber a favor de quem e contra quem a gente trabalha, né? O contra quem? Contra o que talvez seja melhor, né? A favor de quem, a favor do que e contra o que a gente trabalha. É preciso ter uma opção, né? Em algum momento você faz uma opção, eu quero contribuir com isso e quero reduzir aquilo. Se não aniquilar aquilo, eu quero reduzir aquilo. É nesse trabalho de uma vida que é dinâmica, contraditória, que a gente vai fazendo essa formação de professores, né? Eu aprendi que a reforma agrária, eu aprendi que a sociedade é mais justa, eu aprendi que a educação emancipadora, a crítica, é uma luta de todos, né? O MST, a cada período, eles realizam encontros nacionais, tem os regionais também, mas os encontros nacionais, e aí sai uma mensagem, né, para os próximos 4 anos. E naquele período em que eu vivi era reforma agrária, uma luta de todos e todas, né? Então eu me inseri naquilo com muita vontade, e aqui é bom dizer, né, eu fiquei 10 anos de minha vida indo para os assentamentos.
e acampamentos, né? 10 anos da minha vida. No tempo de estágio, sem contar as viagens eventuais, né? Do estágio, da forma como ele era organizado. Uma semana de observação participante, no tempo em que eu não tinha celular, Isabel Serrão, Paulo Capella não tínhamos celular. Quem tivesse, tinha que subir numa pedra em determinado ponto para conseguir fazer ligação. Então, onde não havia quadra, onde não havia professor de educação física, onde não havia arcos, bolas, dardos, etc., colchonetes, onde não havia educação física, também não havia o vício do celular e o contato com as famílias, namorados, namoradas, patrões e professores daqui e tal. Então era um processo de imersão. Durante uma semana, os nossos estudantes iam para a casa das famílias para viver com elas durante uma semana. Isso era muito impactante para todos nós. Já vou chegar na sua questão. Depois a gente ficava 1 mês preparando as aulas aqui, os projetos, e depois 15 dias em imersão ministrando aulas, que não se contava o dia e a hora, né? Tinham crianças com a gente que iam dormir com a gente nas barracas, né? A gente fazia barracas, não barraca de lona preta, a gente fazia barraca, levava barracas as compradas em mercados, né? Estabelecia a nossa moradia lá com eles, e crianças, jovens iam ficar com a gente lá durante 15 dias. Era uma coisa formidável, né? Então, durante 10 anos de trabalho, se você for contar uma semana e duas, nesse período todo, 2 vezes a cada ano, que eram 2 semestres, foi 1 ano e meio vivendo em barracas junto às escolas. Então, o aprendizado que eu tive foi a imersão numa realidade para melhor compreendê-la. Então, a ideia de um projeto que ele não começa agora com um fim determinado. Ele não começa agora no sentido de uma formação, inclusive pessoal. Porque conforme eu também aprendi com meu avô, a gente lembra, eu lembro até hoje, né, que para a gente conhecer uma pessoa bem, a gente precisa comer um saco de sal junto com ela. E esse saco de sal, no tempo dele, pesava 60 quilos. Então demora muito tempo para a gente conhecer e, melhor ainda, demora muito tempo para as pessoas, as crianças, professores, colegas de trabalho e o movimento social ter confiança no teu trabalho e na sua pessoa. Então, recordando o que isso significa, é que por mais que eu tenha vivido 10 anos junto aos assentamentos, escolas e crianças e famílias, por mais que isso tenha significado muito tempo e uma experiência muito marcante para mim, a impressão que eu tenho é que eu tive ainda muito o que fazer e não consegui. Também pelas amarras universitárias, também pelos meus limites humanos, que são limites humanos, a gente vai envelhecendo ao longo do tempo e não consegue fazer tantas coisas como a gente fazia simultaneamente como na juventude, né? Mas a impressão que eu tenho é que o que eu aprendi junto ao Movimento Sem Terra ainda está muito marcado em mim como professor. A atenção com as crianças no sentido de entendê-las que são seres em formação e fazem parte de um coletivo. Agora, nesse processo, eu não sei se eu estou equivocado, mas a palavra do coletivo ela era muito mais presente nos nossos trabalhos. Ao longo do tempo, também nós fomos percebendo, eu acho que eu posso falar em nome dos 3 professores, né? E a gente eu fui percebendo que faltava uma dimensão do indivíduo ali, que por vezes o indivíduo desaparecia no coletivo. E para a criança ser um indivíduo, ser um sujeito é muito importante. Então, não é que ele estava ausente como sujeito, é que a verbalização, o tratamento sobre um sujeito nessa dimensão do coletivo também precisaria ser considerado. Então o aprendizado que eu tive foi estabelecer uma relação entre o coletivo que forma o sujeito e esse sujeito que obviamente constrói também o coletivo. O coletivo não é uma soma de pessoas, é algo diferente de uma soma de pessoas, mas tem as pessoas e tem o sujeito. E esse sujeito, que é um sujeito pensado no coletivo, ele pode de fato fazer transformações
para si mesmo, em algum momento, porque ele é singular, em algum momento ele pode ter o seu desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo que ele contribui com essa coletividade. São coisas assim que eu levo nesse processo todo, vendo o trabalho da minha colega pedagoga Isabel Serrão, minha mestre de ser professor, né? E o outro mestre, Paulo Capella, professor de educação física. Uma coisa que eu tento fazer é estar muito presente junto aos nossos estudantes nesse processo de identificação dos problemas, de também pensar junto com eles quais seriam os caminhos viáveis. E daí, se tem alguma coisa que me levou ao movimento, no início foi um certo temor. Não foi uma coragem, né? Não foi uma coragem nessa dialética, né? O temor, medo e coragem. Não colocaria assim, né? Eu tive uma dose de ousadia, mas recuperando aquela palavra do ímpeto. Estava tão presente em mim a vontade de contribuir com essa superação das injustiças sociais, que o ímpeto me levou a isso. Colegas com uma solidez humana, histórica e acadêmica me fizeram percorrer, né, desde a reunião com estudantes sobre o MST, desde a participação em ocupação, os 10 anos que eu passei nos assentamentos com crianças me dando aulas, né, crianças na escola, estudantes nossos fazendo coisas incríveis. Nesse processo todo eu fui me qualificando e hoje eu entendo melhor o que é ser um professor. Nem sempre eu consigo ser um bom professor, mas é um horizonte, né, de tentar perseguir isso da melhor forma. Essa é muito fácil. É muito lindo isso. Eu de vez em quando encontro hoje homens e mulheres, né, com filhos e filhas e 40 e tantos anos já, né, de idade. Eles eram meninos quando entraram, meninos no sentido respeitoso, né? Pessoas começando aí a fase adulta, jovens que alguns entraram com 17, 18, 19 anos aqui e de repente eles foram colocados numa situação que era contra-hegemônica. Então, em que situação que eles estudavam com a gente? Eles iam para as outras disciplinas, professores e professoras, e diziam, olha, eu vou passar 15 dias no assentamento, né? Então, generosamente pensando, mas você vai para a guerrilha, né? Você vai para que você vai, né? Uma subversão, cuidado com a polícia, né? E aquilo ia repercutindo. Daí os pais e mães, olha, mas onde é que você vai? Não, mas eu sou adulto, eu vou. E daí era uma sedução mais do que um convencimento. A gente mostrava com estudantes anteriores que aquilo era importante, né? Eles viviam no movimento estudantil, nas atletas, isso repercutia na vida. O primeiro talvez tenha sido muito mais complicado, mais trabalhoso. E depois aquilo vai repercutindo. A ponto deles dizerem assim na hora de entrar no ônibus, né? Eu vou ficar com falta, eu vou ficar com 0 no trabalho, eu vou perder prova, tal. Mas olha, não importa, eu quero ir, eu quero experimentar, eu quero ver como é que é. Então esse era o primeiro desafio. Então agora eu encontro pessoas que fizeram parte desse projeto e alguns estão em áreas, por exemplo, administrando academias de ginástica, outros estão trabalhando como bombeiro. Não é, por exemplo, assim, solto no ar, né? São pessoas que eu conheço mesmo, né? Que foram para lá, um está nisso, outro está naquilo, outro está como fotógrafo nas ondas em São Paulo, no litoral de São Paulo, fotografando surf, né? Profissionalmente ele está muito bem, mas não tem uma vez que a gente não tenha contato por escrito ou presencialmente que eles não recuperem essa experiência de vida, né? Que para alguns fez uma diferença tremenda na criação dos filhos, em ter assumido o matrimônio, né? Na escolha inclusive dos seus parceiros de vida, né? Outros vão dizer que no trabalho como fotógrafo tem um olhar diferenciado que foi dado naquele processo. Então, fotografando a natureza, né? E a natureza humana junto à natureza, como a gente conhece, mais ampla. Pessoas que trabalham como salva-vidas, né? Então, são vários, como salva-vidas, né? Como bombeiro, militar. E essas pessoas vão trazendo essas experiências como... Bom, e sem falar dos que foram mesmo para a docência. Professores de educação física na escola, que assumem lideranças em sindicatos, né, que tem uma participação destacada. Bom, isso é um aspecto da formação. Uma coisa que eu ia esquecendo
isso eu não posso deixar de mencionar, né? É que Paulo Capello e eu fizemos durante muito tempo parte do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. E esse colégio até hoje é considerado a principal entidade científica da educação física brasileira e talvez latino-americana, né? Então, nesse processo de formação junto ao movimento, de trabalho junto ao movimento e de trabalho junto ao Colégio Brasileiro, foi criado um grupo de trabalho que é Educação Física e Movimentos Sociais. E a beleza disso tudo é que várias pessoas, ontem mesmo eu estava vendo, né, um livro que nós publicamos no colégio, tem um capítulo falando sobre a experiência do movimento social junto à educação física, né, esse GTT, Grupo de Trabalho Temático, e daí eu fico vendo o nome das pessoas. Então, alguns estão na universidade, na Bahia, outros estão aqui, no Centro de Educação, estão com a gente aqui, né, fazendo coisas superiores na sua idade, no seu tempo de trabalho na universidade, aquelas que eu conseguia fazer na minha época, comparativamente à idade, comparativamente ao tempo de trabalho na universidade, né? Estão na pedagogia, na educação do campo, colegas nossos assumiram papéis estratégicos no Movimento Sem Terra, no setor de educação. Então, olha, se nada daquilo que eu fiz para mim tivesse valido a pena, né, eu olho para essas pessoas que estão aqui com uma história viva e isso, né, isso já é demais, né, essa continuação, né, essa continuidade. Puxa, isso é incrível.